Carta aos Hebreus, no capítulo 1, somente um versículo nós vamos ler, ou melhor, 2 versículos. Hebreus capítulo 1, verso 1 e verso 2. Espero que Deus fale de uma maneira especial, de uma maneira muito tremenda, que traga uma grande inspiração, esclarecimento, revelação, coisas tremendas para nós. Hebreus 1, verso 1 e 2, diz assim: havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. Amém? Senhor da glória, Tu fez o mundo, o Senhor falou para nós nestes últimos dias, pela Tua santa palavra, quando enviaste o Teu Espírito Santo para nos guiar e para nos conduzir a toda a verdade. Ó Altíssimo Deus, que cuida do Teu povo, cuida do Teu rebanho, dos Teus eleitos. Nesta hora, Senhor, eu me coloco nas Tuas mãos para o Teu serviço, para tudo que o Senhor quiser que eu fale, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Aleluia. Os irmãos podem sentar. Louvado seja Deus. Graças a Deus, porque estamos atravessando mais um mês que já está indo, e o Senhor vai conosco, guiando os nossos passos, guiando o nosso barco. Às vezes, em algum momento, a tempestade se levanta neste grande destino eterno da vida eterna. A tempestade às vezes se levanta, mas logo Jesus Cristo se põe em pé e manda o mar se acalmar, manda o vento se acalmar e faz uma grande bonança nos nossos caminhos, e nós continuemos louvando. Às vezes, nesta grande caminhada de vida eterna, em algum momento a dificuldade bate, às vezes em algum momento o pão é pequeno, é pouco, o peixe é pouco, mas Jesus Cristo, como fez no Evangelho, Ele estende a sua mão e começa a multiplicar, e nós nos enchemos de mantimento e seguimos servindo e louvando Jesus pelo caminho. Às vezes, nesta grande caminhada, outras coisas mais ruins acontecem, encontramos doentes, encontramos paralíticos, encontramos pessoas endemoniadas, e lembramos do mandamento de Jesus no Evangelho de Mateus, no capítulo 10, para que nós fôssemos ao mundo inteiro e chegasse nas pessoas, nas casas, e dissesse: a paz de Deus seja nesta casa, a paz de Deus seja neste coração, neste lar. Se naquela casa houver paz, a paz estará ali. Se houver doente ali, cure, dê a cura aos doentes. Se tiver enfermo ali, a oração da fé cura o doente, o Senhor o levantará. Se tiver atormentado de espírito imundo ali, expulse os demônios e pregue o Evangelho. Esta é a grande caminhada nossa com Deus, rumo à vida eterna. É o que eu tenho desfrutado nestes dias. Eu estou desfrutando de Cristo, estou andando em Cristo. Vamos começar aqui nesta escritura, a qual nós lemos no passado, que eu quero dizer, no Velho Testamento. O Velho Testamento foi escrito para o povo hebreu. O Velho Testamento é a história do povo hebreu. Não é a minha história, nem a nossa história.
nem a história da Igreja de Cristo. A história da Igreja de Cristo está de Atos dos Apóstolos para cá. Faz 2000 anos que Jesus Cristo inaugurou a igreja dele por meio do Espírito Santo. No passado, o Espírito Santo não havia vindo ainda, porque o Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, não havia vindo ainda para morrer, para dar sua vida e distribuir o seu Espírito Santo entre o povo da sua igreja, a qual ele reina. Então, no passado, no tempo que o Velho Testamento foi deixado para o povo hebreu, Deus falou diversas vezes, de muitas maneiras diferentes. Deus falou a esse povo do passado pelos profetas. Deus falou por Moisés, Deus falou por Jeremias, Deus falou por Isaías, Deus falou por Ezequiel, Deus falou por Samuel, Deus falou por Daniel, Deus falou pelos profetas menores, de diversas maneiras. Deus falou ao povo hebreu, Deus falou ao rei que o povo de Israel levantou, o rei hebreu. Deus falou às pessoas hebreias de diversas maneiras pelos profetas. Mas a Bíblia fala assim: mas nestes últimos dias a nós. Não fala que ele falou a mim. Quando ele falou a nós, ele falou a todo mundo, pelo seu Filho Jesus Cristo. Aleluia! Por Jesus Cristo, Deus falou nesses últimos dias. Eu pensava que ele falaria nesses últimos dias novamente por mais um profeta. Eu pensava, mas não é assim, porque ele falou pelos profetas lá atrás, antes do Espírito Santo vir. Antes do Espírito Santo vir, você, eu, ninguém tinha direito a entrar no Santíssimo, no Santo dos Santos. Ninguém tinha este direito, nem era dada este direito para que entrasse. Mas depois que o Espírito Santo veio, você, eu, o pastor, o irmão, a irmã, todos têm direito de entrar nos santos dos santos. Amém. O Espírito Santo veio e batizou Pedro, assim como batizou a igreja no dia de Pentecostes. O Espírito Santo veio e depois batizou Paulo, e batizou Estevão, e batizou pelo caminho, e batizou o eunuco, e Pedro entrou na casa de Cornélio. Quando Pedro estava resistindo ir na casa de uma pessoa que Deus não se agradava, ele pensava porque era gentil, mas Deus manda ele ir de toda maneira, e quando ele está falando a palavra, o Espírito Santo cai agora no povo, na casa de Cornélio. Esse mesmo povo recebe o mesmo Espírito Santo que Pedro e que os outros apóstolos receberam. Aleluia! Agora então esse mesmo povo tem acesso a Deus. Esse mesmo povo entra no Santo dos Santos. No passado não era assim. No passado o povo ficava longe de Deus porque não podia chegar perto. No passado as pessoas se escondiam de Deus porque tinha medo. Quando Jesus vem, ele diz: vinde a mim, ele chama para que vamos a ele. No passado fugiam de Deus, corriam porque era uma coluna de fogo, era um fogo consumidor. Deus estava distante das pessoas, tinha que ter um intermediário, que era um profeta, para trazer um anúncio ao povo. No Novo Testamento, Jesus desce em carne e Deus fala: esse é o meu filho, a ele ouvi. A ele ouve, povo. Esse é o meu filho amado. Esse é Jesus, o qual eu sirvo.
Aleluia! Esse é Jesus que falou conosco, que continua falando nestes últimos dias, a quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem também fez o mundo. Então Jesus tem falado. Faz 220 séculos que Jesus tem falado. 20 séculos Jesus tem falado por meio do Espírito Santo aos seus. E se ouvir hoje a voz de Jesus, não endureça o coração. As pessoas fizeram uma igreja errada, as pessoas fizeram um sistema errado, uma maneira errada para diferenciar dos outros, só para dizer que aqueles outros não se chegaram a Cristo também, porque não é do meio que eles pensam que estão, mas todos que nascido de novo, com amor no coração, com respeito e com graça, chega a Deus, de maneira nenhuma Jesus Cristo lança fora. É verdade. Jesus disse: todo que vem a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Amados irmãos, nesse dia que vivemos, é dia também de que o eleito de Deus deve estar alimentando-se das Escrituras Sagradas, alimentando, lendo a Bíblia, esperando que o Espírito Santo te guie, esperando que o Espírito Santo te conduza. Não espere o homem te guiar, o homem vai te guiar para o matadouro, isso que é a verdade. O Espírito Santo te guiará para a vida eterna. O homem te guiará ao despenhadeiro, o Espírito Santo te guia à vida eterna. Esse é o tempo que nós devemos estar olhando para as Escrituras de uma tal maneira, comparando as coisas espirituais com as espirituais, quer dizer, comparando a igreja com a Bíblia, comparando os que se dizem espirituais com os espirituais da Bíblia, porque muitos falsos profetas se têm levantado. A Bíblia diz: provai se os espíritos são de Deus. E as profecias que não têm se cumprido? Deuteronômio não fala assim? O profeta que profetizar em nome do Senhor e essa profecia não se cumprir, o Senhor não mandou ele profetizar. Com soberba ele falou: não tenha temor dele. Com usura, Deus não mandou ele falar, ele falou: não tenha temor dele. E a era seria a era mais curta, já não é mais, passou os anos, ela já está muito longa, mais que as outras eras que ele numerou. E agora mais uma profecia também, e vai. E você está provando se os espíritos são de Deus? Tem que provar pelas Escrituras. Tem que provar. Todo profeta que vem de Deus, a palavra dele é confirmada pela Bíblia e é realizada. Se ele profetiza números, se ele profetiza dias. Foi assim com as profecias de Jeremias. As profecias de Jeremias, ele diz que Israel estava para ser levado cativeiro por 70 anos para a Babilônia. Quando ele estava profetizando, o povo hebreu não achou bom, porque eles não queriam ficar 70 anos cativo do rei da Babilônia, não. Ele manteve que era 70 anos. Ele andou nas ruas de Jerusalém profetizando. Levantou um outro profeta. Levantou um profeta chamado Ananias e profetizou que seria só 2 anos que Israel seria cativo. Mas Jeremias confirmou e disse: Ananias, o Senhor não te mandou falar isso. Você morrerá, Ananias. Pouco tempo depois, parece que 2 meses depois, Ananias morreu. E Israel foi levado à Babilônia e passou 70 anos na Babilônia. Cumpriu corretamente a profecia de Jeremias. Mas Jeremias, o povo hebreu, não achou bom, porque achava que os 70 anos que ele estava falando era ele falando e Deus escutando ele, mas não era ele ouvindo
Deus falar que era 70 anos, ele anunciou que era 70 anos. Ele não teve culpa, ele não quis que o povo sofresse, mas o povo não se arrependeu. Ele disse que lá na Babilônia ele se arrependeria. Outra ocasião, ele pegou a roupa dele, Jeremias, e enterrou na terra e deixou criar inseto em cima. Depois ele desenterrou a roupa dele, saiu nas ruas mostrando: olha essa roupa velha com inseto, essa é a casa de vocês, casa de Israel. Vocês estão igual a essas roupas aqui com inseto, vocês estão com lixo, vocês estão cobertos de inseto. E o povo o odiou e colocou ele dentro de uma cova, dentro de um calabouço. Mas lá Jeremias continuou profetizando. Foi assim que de muitas maneiras Deus falou no passado aos pais pelos profetas. Agora nesses últimos dias ele já falou pelo seu Filho, o Senhor Jesus Cristo. Amém. E levantou uma igreja que já foi levantada pelo Espírito Santo no dia de Pentecostes, em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2. Glória a Deus. Essa igreja, eu sou um trabalhador na vinha desta igreja do Senhor. Eu sou um trabalhador nesta vinha do Senhor. Então vamos pensar mais um pouco aqui. Eu quero ler com vocês, eu quero deixar para vocês aqui em Colossenses, no capítulo 2, verso 6, diz assim até o 13. Graças a Deus, como Deus é tremendo, Ele me satisfaz. Olha aqui. Como, pois, recebestes o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele. Aleluia! Todo homem, você recebeu Jesus Cristo, ande nele. Ande nele, minha esposa, ande nele. Deixa ele ser o caminho, o chão que você pisa. Deixa ele ser a estrada que você vai. Para você andar nele significa que você está indo na estrada que é ele. Não é que ele está indo com você, ele é a sua estrada. Vós, pois, recebestes o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele. Onde que diz que tem que andar com ele ou nele, mas com o irmão tal, da Bíblia tal, do selo tal? Onde que está na Bíblia isso? Não está, não. Seja arraigados e sobreedificados nele, em Cristo, e confirmados na fé, na fé de Jesus Cristo, na fé da igreja, na fé da Bíblia, assim como fostes ensinados, andando em ação de graças. Tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua. Aqueles sabichões chegam aí, você tem que ouvir nosso profeta tal. Deus está falando só por ele. Esses você se torna presa deles. Mas eles são tão fracos porque eles proíbem as pessoas de ouvir esse evangelho que esclarece a verdade para as pessoas. Eles proíbem. Porque se o evangelho deles fosse tão forte, poderia deixar ouvir. Não vai causar mal. Deixa ouvir. Qual o medo? Qual o medo? É medo de perder pessoas. Claro. Eu vi um pastor cercando as pessoas de todo lado lá da igreja dele. Ele cercava, sabe? Ele falou: eu vi no seu Face, você é amigo de fulano, você é amigo de ciclano. Eu bloqueei você porque ciclano e fulano vai conversar isso e aquilo, e eu não estou aqui para conversar isso e aquilo. E ele bloqueou pessoas da igreja dele. Você não tem que conversar com esse tipo de pessoa só porque não era da mesma igreja, não era descrente, só porque não era da mesma fé.
vendo como eles governam a mente da pessoa? Cria um mundinho deles, cria um deusinho deles, só deles, que não é o Deus da Bíblia. O Deus que é de todos, o Deus que é de todos, todos é de Deus. Nem o hebreu que creu um dia, o hebreu um dia creu que Deus era só deles, porque eu acabei de falar, a Bíblia foi escrita aos hebreus, o Velho Testamento. Então o hebreu sempre creu que Deus era só deles. Mas Deus deu uma lição em Jonas. É verdade. Uma lição, porque Jonas... Vocês acham que um pastor desse, um profeta desse ia pregar as pessoas lá fora? Não vai. Não vai. Porque ele tem um mundo dele. Tem as pessoas que lê os livretos só dele, para ele pregar para eles. Mas e os outros que nem conhecem a mão direita e a esquerda? Foi para esse tipo de gente que Deus mandou Jonas ir pregar. E Deus deu uma grande lição em Jonas. E todo homem que se levanta com esse espírito de arrogância, querendo governar a igreja de Deus, não tendo domínio, não tendo amor pela igreja de Deus, mas dominando o povo de Deus, Deus lança ele lá embaixo e tira ele. Jonas por pouco foi morto, mas quando ele se arrependeu no ventre do grande peixe, a baleia, ele orou e Deus permitiu então que ele fosse segunda vez a Nínive, a grande cidade de 2 milhões de habitantes. E quando ele chegou lá em Nínive, ele pregou fora do que Deus tinha mandado. Falou só uma parte da pregação. Escondeu a outra parte. A pregação que ele trouxe é: Nínive será destruída. Mas a outra parte é: se ele se arrepender, Deus não destruirá. Mas ele não tinha interesse nenhum que Nínive se arrependesse, porque não era do mesmo povo dele. Ele não tinha interesse, porque não era gente do selo dele, não era gente dos livretos dele. Então ele não tinha interesse. Ele queria mesmo que fossem para o inferno. Então daí ele foi lá dizendo: vocês serão destruídos. E ficou lá andando na rua dentro de 40 dias. 3 dias ele andou nas ruas todas, 40 dias ficou avisado que dentro de 40 dias ele terminou de andar nas ruas, deitou-se debaixo de uma aboboreira, só esperando para ver todo mundo morrer. Só que as autoridades da cidade falaram: pera lá, tem um maluco hebreu aí dizendo que nós todos seremos destruídos por causa do que os nossos pecados estão muito diante de Deus, vamos nos converter. Está vendo o mesmo Deus que tinha operado em Israel, agora operando em Nínive. Como que Deus é só do irmão tal? Como que Deus é só da igreja tal? É verdade, Deus. Olha que grande lição, gente. Estudem a Bíblia. Estudem as Escrituras, examinem ela. Jesus disse: examinem, não deixem enganar. Aí ele ficou lá. E as autoridades proclamaram jejum. Cobriram-se com cinzas e com sacos. E jejuaram, os animais jejuaram, pedindo perdão ao Deus vivo. E passou os 40 dias. A profecia dele, a profecia dele. E a princípio era Deus que mandou. Mas ele não fez do jeito que Deus pediu. Ele estava arrogante, dizendo que só o povo dele era salvo, só Israel era salvo, Deus não era de Nínive. Se não fosse, Deus não mandaria ele ter ido lá. Veja, e quando não aconteceu, ele ficou chateado. No livro de Jonas, capítulo 4, conta que ele ficou decepcionado com Deus. Simplesmente porque ele pregou e não aconteceu. Nessas alturas o sol já tinha queimado a sombra que ele estava deitado. Veio um inseto e comeu a sombra, comeu a aboboreira e morreu. E ele ficou no sol quente. É assim. O problema acontece. Mentindo,
pregando mentira, vai acontecendo problema aqui, acontecendo problema ali, e lá já tem outro problema. Aí ele vai ter com Deus, dizendo assim: eu não estou contente com o Senhor. Diz lá o descontentamento de Jonas. E a lição que Deus dá nele: por que eu não aprendo com o erro dele? Eu preciso sofrer também. Irmão, se tu põe a mão no fogo e queimar, por que eu vou pôr a minha? Eu vi tua mão arder, eu não vou pôr a minha, porque vai queimar também. Se tu vê a cobra com a boca aberta assim, tu vai pôr o dedo na boca dela? Só se for muita criança demais para pôr. Porque se pôr, vai morder o teu dedo, tu vai perder a salvação. E Jonas, diz Deus: Jonas, ele foi ainda reclamar porque Deus matou a sombra que ele estava deitado. Deus falou: Jonas, tu está tendo misericórdia de uma boboreira que eu criei, e uma erva, e logo ela morre. Eu não teria compaixão de uma cidade de 2 milhões de habitantes, entre homens, velhos, mulheres e crianças? Pessoas que não sabem distinguir entre a mão direita e a esquerda, Jonas. Eu não teria misericórdia, Jonas. Essa foi a grande lição. E Jonas voltou quietinho para Israel. E Deus poupou Nínive da grande tragédia. Aleluia! Eu digo a todos que está aí perturbado por causa desse sistema. A todos, Deus me levantou para isso. Foi para isso que Deus me levantou. Você vai para Atos dos Apóstolos, para o capítulo 10 de Atos dos Apóstolos. Leia o capítulo 10 de Atos dos Apóstolos e se veja lá. Todo esse ismo mentiroso vai sair da sua mente. Toda mentira do homem cairá por terra. Toda mentira do Deus fulano, do Deus Bertano, do Deus Sol, ou do Deus isso e aquilo, cairá por terra. Continua aqui, eu estava nesse assunto, mudei porque eu senti em trazer isso aqui. Isso arde dentro de mim. Porque para ter cuidado para que ninguém te faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo e não de Cristo. Porque Cristo não faz isso. Jesus Cristo não engana ninguém. Jesus Cristo não manda profetizar para não cumprir. Jesus Cristo não mente. Ele é verdadeiro, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e estáis perfeitos nele, ele é a cabeça de todo o principado e potestade, no qual também estáis circuncidados com a circuncisão, não feita por mão, não aquela circuncisão lá, daquele povo que mandou os irmãos de Gálatas se circuncidar. Não é aquela, não. Estamos circuncidados não pela circuncisão feita por mão, no despojo da carne do corpo. A circuncisão de Cristo. A brasa viva do altar, tocando os nossos lábios, circuncidando os nossos lábios, para não falar besteira, nem profetizar mentira para as pessoas. No qual sepultados com ele. Você está sepultado com ele no batismo. Nele também ressuscitastes pela fé no poder de Deus que o ressuscitou dos mortos. Aleluia. E agora, para encerrar, quero deixar 1 Coríntios capítulo 3 para vocês aqui. Todos aqui eu li hoje e quero ler novamente. Esse é um grande assunto. Talvez Deus possa trazer melhor aqui. Igreja de Deus, o povo de Deus, o povo que crê na Bíblia, está vulneráveis a homens mentirosos se levantar.
João escreve: amados, não creiais a todo espírito, provai se os espíritos vêm de Deus. Se tu visse um homem dizendo que é santo, fazendo fogo descer do céu, todo mundo ia crer nele. Mas temos que provar se aquele espírito é de Deus. Chegando diante do rio, mandando o rio se abrir e todo mundo atravessar, todo mundo ia crer nele. Mas vamos ver pela Bíblia, pela palavra de Deus. Paulo diz: eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas eu falei como a carnais, como a meninos em Cristo. Ah, meu Deus! Com leite vos criei, e não com manjar, porque ainda não podeis, nem tampouco ainda agora podeis, porque nada sois, ainda sois carnais. Pois havendo entre vós inveja, contendas e dissensões. Entre aquele sistema tem inveja, contenda entre eles e muita dissensão. Não sois porventura carnais e não andais segundo os homens? Sim, porque cada um tem um homem por líder. Cada um deles tem um homem de líder deles. Graças a Deus que o meu líder é o Espírito Santo. Graças a Deus. Cada um deles tem um homem que é o líder do sul, do norte, do centro-sul, do centro-oeste, do nordeste e do noroeste. Pois, dizendo cada um, eu sou de Paulo, e outro, eu sou de Apolo, porventura não sois carnais? Quando o irmão diz, eu sou do ministério tal, está vendo como eu sou melhor que tu? Ele quer dizer assim, sou melhor que tu. É carnal, e é carnalidade isso aí. É uma vanglória vã isso aí. É uma vanglória que não é desnecessário isso. Não precisaria nem apontar de onde é. Bastava dizer, eu sou de Cristo. Eu sou de Cristo. Pois quem é Paulo e quem é Apolo, senão ministros, pelos quais crestes, e conforme o que o Senhor deu a cada um. Eu plantei, Paulo diz, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Só Deus dá o crescimento a você por meio do Espírito Santo. Pelo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Amém. Graças a Deus, pela graça de Deus, eu posso dizer, se ler a Bíblia sem o Espírito Santo não acontece nada. E a igreja de Deus não faz nada sem o Espírito Santo. Mas quando eu me emplaquei dentro de mim, eu me dispus, me libertei do ismo, eu me libertei do fanatismo, eu me libertei do ismo, da vaidade pessoal, eu me libertei e me despojei de tudo, e considerei tudo como um esterco, e quis conhecer o Senhor Jesus Cristo, conforme a Bíblia indica que conhecemos. Então eu pedi sabedoria para o Espírito Santo. Desde aquele dia, eu sou o homem mais feliz da terra. Aleluia! Desde aquele dia, eu sou a pessoa mais realizada da terra. Desde aquele dia, o Espírito Santo nada me esconde. Desde aquele dia, eu vejo o Espírito Santo ajudando-me, operando em minha vida, me equipando e me edificando para qualquer e todo e qualquer trabalho no reino de Deus. Aleluia! Estou aqui, Senhor, para isso. Senhor, muito obrigado. Obrigado, Senhor. Obrigado por estas palavras, Pai.
Fica conosco, Senhor. Abençoe os que vão assistir. Abençoe os de fora, os de perto, os de longe também, meu Deus. Eu careço de Ti. Que esta pregação vá ao coração deles, ó Pai, e que eles sejam alimentados pelo Teu Espírito Santo. É o que eu te peço, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus.